também que nós podemos possuir na empresa. São vários. Vamos a outro exemplo. A empresa, ela faz negociações de vendas à vista e a prazo. Todas as vezes que eu fizer uma negociação a prazo, eu adquiro o direito de receber do meu cliente. Então, nasceu novamente na contabilidade um outro direito. Valores a receber de terceiros, provenientes de negociações ocorridas no passado. Então, eu fiz uma venda a prazo, eu tenho o direito de receber no vencimento combinado. E a empresa negocia isso através de documentos. Nós podemos usar títulos a pagar ou a receber. A empresa que está vendendo a prazo, ela vai utilizar os títulos a receber, conhecidas em contabilidade como duplicatas a receber, notas promissórias a receber, é aquele famoso boleto que você conhece, tá certo? Já a empresa que efetuou a compra a prazo, ela vai trabalhar com as obrigações, que a gente vai chegar daqui a pouco, que seriam os contas a pagar, as duplicatas a pagar. Então vamos voltar de novo para os direitos, para não perder o foco. Então, direito é tudo que é meu e está em poder de terceiros, é todo direito que eu tenho a receber de alguém, e ainda eu posso classificar nos direitos os valores que nós pagamos antecipadamente e agora estamos aguardando pelos serviços prestados. Vou dar um exemplo fácil e prático. Fizemos uma encomenda para uma determinada empresa. E nesse momento, a empresa pediu um adiantamento, certo? O produto será fabricado e entregue no momento combinado. Só que eles me pediram um sinal. Então, a nossa empresa vai efetuar um adiantamento a terceiros. Todas as vezes que nós adiantarmos um valor a alguém, nós passamos a adquirir um direito com esse alguém, certo? Temos direito de receber o produto encomendado. Pagamos adiantado por isso. Então, nós temos vários adiantamentos que podem ocorrer na empresa. Podemos adiantar aos fornecedores, podemos adiantar ao proprietário do nosso imóvel, pagando um aluguel adiantado. Podemos adiantar o salário dos nossos empregados e vamos abater isso no final do mês, quando rodar o Elerite, que efetuar a folha de pagamento. E aí a contabilidade vai contando toda essa história, tá certo? É um direito também bem utilizado em contabilidade quando você adquire o seguro. Você fez o seguro do seu carro, você tem direito com a seguradora. Direito de quê? Você tem direito de bater o seu carro. Não é bem assim, né? Mas está combinado que se você bater o seu carro, você será indenizado pela seguradora. Se alguém roubar o seu carro, você será indenizado pela seguradora. Então, o seguro adquirido também é um direito, contabilmente falando. Ok? Então, nós já falamos sobre bens, direitos, e agora vamos falar sobre as obrigações. As obrigações representam exatamente o contrário dos direitos, certo? O que é uma obrigação? Tudo aquilo que temos a pagar para alguém. Então, tudo que a nossa empresa tem para pagar para outras pessoas, para outras empresas, para outras entidades, nós consideramos como uma obrigação. Adquirimos itens para pagar a prazo, então nós temos obrigações de pagar. Temos duplicatas a pagar, títulos a pagar, ok? Contas a pagar. Temos obrigação de pagar os salários dos nossos empregados. Afinal de contas, eles trabalharam o mês inteiro para a empresa. No último dia do mês é rodada a folha de pagamento e nessa folha de pagamento nós vamos mostrar o valor que deve ser pago aos empregados. Junto com esses salários, geram os impostos, os encargos sociais e tudo isso são obrigações que a empresa assumiu e tem as datas específicas para serem pagas. Tá certo? Também podemos classificar como obrigações valores que nós recebemos antecipados de terceiros. O nosso cliente veio aqui, fez uma encomenda e pediu para que nós produzíssemos um equipamento. Só que a empresa, ela pediu que é um adiantamento. Esse adiantamento que entrou para a nossa empresa representa o quê? Um ativo, afinal de contas é um valor que está entrando nos nossos bens. Só que em contrapartida, nós estamos assumindo obrigações para com esse cliente. Então nós temos obrigação de cumprir o combinado com o cliente, certo?
Também temos obrigações com o inquilino se ele pagar o aluguel adiantado. Por exemplo, hoje a nossa empresa recebeu 1 ano de aluguel antecipado. Seria ótimo, já podemos contar com o dinheiro. Contabilmente falando, nós assumimos uma obrigação com esse inquilino. Obrigação que mês a mês será saldada na contabilidade, até que essa obrigação seja zerada. Então, se ele pagou para a nossa empresa por 12 meses, o contador vai registrar o valor recebido no ativo, como se fosse o dinheiro entrando no nosso caixa. E aí vai controlar mês a mês, dando baixas até que se encerre essa negociação. Certo? Então, nós já temos aí o conceito de bens, direitos e obrigações. O nosso patrimônio gira em torno desses 3 itens. Lembrando que o patrimônio bruto é a parte boa, que eu chamo de bens e direitos, é o famoso ativo, certo? A parte ruim são as obrigações, que nós podemos chamar de passivo exigível. E, finalmente, nós temos a sobra, que nós consideramos como patrimônio líquido. Patrimônio líquido, situação líquida, são os bens e direitos subtraídos das obrigações. Para você entender de uma maneira bem simplificada, visualize o seu holerite de pagamento. Ali naquele holerite, o comprovante de pagamento que você recebe na empresa que trabalha, você tem o salário bruto, que é aquele valor que você combinou com o patrão, certo? Se você fez hora extra, se você tem direito a alguns outros valores, estão todos registrados ali. Aí começam a aparecer os descontos. Então, dali é abatido o adiantamento que você pegou, dali é abatido o teu convênio médico, se a empresa não paga e cobra uma parcela de você, dali é abatido o INSS, que é função da empresa, abater do teu salário e recolher para o governo, e alguns outros itens também. E, finalmente, lá embaixo, aquele valor pequenininho que você vai chamar o quê? De salário líquido. É o que sobrou. A contabilidade trabalha desse jeito. Ela pega o patrimônio bruto, que é a parte boa, os bens e direitos, subtrai as obrigações e, finalmente, nós temos ali o patrimônio líquido, ou situação líquida. Em contabilidade, a gente visualiza o patrimônio em um demonstrativo chamado balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? Ele mostra como está a situação da empresa em um determinado momento. Como assim em um determinado momento? Eu não monto o balanço patrimonial todos os dias. O que eu faço todos os dias na contabilidade é registrar os fatos ocorridos que movimentam o patrimônio da empresa. Esses fatos são registrados nos livros contábeis. Dia a dia, registramos os fatos nos livros contábeis e no final de cada período, nós temos que demonstrar a situação da empresa. Essa demonstração é feita através dos demonstrativos contábeis. É o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, onde mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo no período, e outros demonstrativos que nós vamos aprender na hora certa. Então vamos agora procurar entender o seguinte. Quando eu trabalho com contabilidade direcionada para concurso, eu não preciso saber de ponta a ponta como funciona todo o procedimento contábil. Mas vários itens que eu estudei para o concurso, eu vou conseguir resolver alguma questão, certo? Então, várias questões eu consigo resolver, mesmo não sendo contador e mesmo não tendo todo o conhecimento contábil. Mas para isso eu preciso de algumas dicas e preciso de dar uma boa estudada. Então, para iniciar a nossa história, nós vamos começar falando sobre o quê? Fatos contábeis. Então, o que seriam os fatos contábeis? São os acontecimentos que ocorrem na empresa e são registrados pela contabilidade. Esses fatos, eles movimentam o dia a dia da empresa. Compras, vendas, pagamentos, recebimentos. E eles começam desde a abertura da empresa, quando os proprietários se reuniram, decidiram colocar um valor na empresa, que nós denominamos como capital social. E aí essa empresa, essa entidade, ela nasce com a intenção de progresso, tá certo? E trazer retornos para a empresa. Então o raciocínio seria esse aí.
Então vamos iniciar visualizando o ativo, que são os bens e direitos, o passivo, que são as obrigações, e o que sobra dessa história toda que a gente vai chamar de patrimônio líquido. Então eu vou esboçar para você aqui na lousa como seria o gráfico do balanço patrimonial, mas é claro de uma maneira bem simplificada, afinal nós estamos apenas iniciando a nossa contabilidade. Então vamos lá. Visualize no seu caderno uma página dividida ao meio. Então essa página dividida ao meio seria o balanço patrimonial que o contador vai elaborar no final do período. Mas a gente já vai fazer essa elaboração agora. Por quê? Eu acho interessante, quando você começa a estudar contabilidade, você já ter noção do que é esse demonstrativo. Então vamos lá. Nós temos aqui uma página dividida ao meio. O lado esquerdo nós vamos denominar de ativo. Lembrando, o que é o ativo? O ativo é o patrimônio bruto da empresa e ele é representado pelos bens e direitos que essa empresa possui. Todos esses bens e direitos, eles são atribuídos com valores. E como é que eu chego a esses valores? Toda movimentação da empresa que envolve patrimônio, é necessário que exista um documento. Uma nota fiscal, um comprovante de pagamento, um comprovante de recebimento, um contrato. E aí essa papelada, ela é direcionada para a contabilidade. E através desses documentos nós vamos registrando essa movimentação. Então todo o dinheiro que entrar ou sair da empresa eu vou precisar registrar. Todas as compras, todos os recebimentos, todas as vendas, elas serão sempre registradas nos livros contábeis. E no final do período, elas vêm parar nesse demonstrativo. Ok. Desse outro lado do balanço, o lado direito, nós vamos classificá-lo como passivo. Passivo, também chamado de passivo exigível. Por que passivo exigível? Porque a empresa ela tem as suas exigibilidades. Se ela tem uma obrigação, essa obrigação deve ser cumprida. Então nós temos que pagar as nossas dívidas nas datas combinadas. Perfeito? Então aqui seria um grupo das nossas obrigações. Então todas as obrigações que a empresa negociou estão registradas nesse grupo chamado passivo. Lembrando da equação contábil, onde eu falo que ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido, nós finalizamos esse grupo mostrando o patrimônio líquido aqui embaixo. Do lado direito, na mesma direção das obrigações. Também é do grupo passivo, só que nós vamos defini-lo como patrimônio líquido. O patrimônio líquido também é um passivo. Mas é um passivo não exigível. Como assim um passivo não exigível? É porque o patrimônio líquido, ele é dos proprietários da empresa. E a empresa ela não tem data combinada para devolver essa liquidez para eles. Então é por isso que nós falamos em contabilidade que é um passivo não exigível. Então recapitula comigo. Ativo é o lado esquerdo, onde eu coloco os bens e direitos. Passivo é o lado direito, onde eu coloco as obrigações exigíveis e as obrigações não exigíveis, classificando a parte de cima como passivo exigível. São as obrigações da empresa para com terceiros, com datas combinadas para serem quitadas. Já a parte de baixo, que nós chamamos de patrimônio líquido, é um passivo não exigível. Afinal de contas, a empresa não tem data combinada para devolver o capital social para os proprietários. Então, quando um grupo de sócios abrem uma empresa, eles combinam no contrato social o valor que será colocado nela. E depois eles vão aguardar para ver o que vai acontecer. Se essa empresa vai progredir ou não,
a intenção é que ela tenha muito progresso para trazer os lucros para eles. Se não der certo a sociedade, o que vai acontecer? Nós vamos pagar as dívidas que a empresa tem e se sobrar alguma coisa, esse valor que sobrou volta para as mãos dos proprietários. Então é daí que vem o nosso conceito de não exigível. Então não existe uma data combinada para devolver esse valor aos proprietários. Perfeito? Nós temos vários tipos de sociedades, elas não serão abordadas nessa aula, fazem parte do direito comercial, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós trabalhamos aqui com as sociedades por ações. É daí que vem o nome de acionista. Então, o que é uma ação? É a menor parte do capital social de uma empresa. Então, o capital social, ele é dividido em ações e cada proprietário tem o seu percentual dentro da empresa. Quanto mais ações eu possuo da empresa, maior é o meu poder de voto ali dentro. Então, é daí que vem o nome de acionista. E o acionista terá direito a receber os dividendos da empresa. Ok? Então, nós vamos agora interpretar um pouquinho de contabilidade, visualizando os acontecimentos dentro desse patrimônio. Depois, em outro módulo, é que nós vamos aprender a registrar os fatos nos livros e finalmente montar um balanço. Mas como eu já expliquei para vocês, eu consigo resolver exercícios de prova sem saber montar os livros ainda. Então eu vou direcionar vocês para isso. Então vamos dar um início bem simples e todo acontecimento que eu falar aqui para vocês, nós vamos visualizar dentro desse patrimônio. Então esse gráfico, que a gente chama de balanço patrimonial, vai te ajudar a contar a história dessa empresa que eu vou montar com vocês aqui agora. Então vamos lá, vamos dar início. Tem que pôr óculos. O primeiro item diz assim: composição da sociedade com capital social registrado no valor de R$100.000, sendo 50% em dinheiro, 30% através de um veículo e 20% a integralizar futuramente. Tá. A empresa foi aberta, o contrato foi registrado na junta comercial e essa sociedade nasceu. A partir do momento que nasce a sociedade, a contabilidade começa a trabalhar. Então, a contabilidade começa a registrar os fatos ocorridos nessa empresa. Então, vamos imaginar, em um primeiro momento, esse dinheiro entrando na sociedade. Então, vamos imaginar que são 3 sócios nessa história. Esses 3 sócios, eles decidiram abrir uma empresa com um início de R$100.000. Nós vamos chamar esse valor de capital social. Então, esse capital social foi registrado na junta comercial, dando início à nossa empresa. Então, quando eu visualizo esse demonstrativo, eu tenho que pensar assim: o valor do capital social que foi prometido pelos proprietários, eu vou mostrar aqui nesse grupo patrimônio líquido. Por quê? Porque o patrimônio líquido é a relação da empresa com os proprietários. Se a relação da empresa com os proprietários, o que eu preciso? Eu preciso registrar nesse patrimônio líquido esse valor que foi combinado em contrato. Então vamos colocar aqui, ó. Capital social, R$100.000. Perfeito? Então dá uma olhada. Os proprietários possuem com a empresa um crédito de R$100.000. Afinal de contas, eles prometeram esse valor para a empresa. Só que se você se recordar, quando eu li o texto, eles entregaram apenas R$50.000 para a empresa. Então vamos visualizar. Aqui no ativo da empresa entrou dinheiro, entrou caixa. Em contabilidade, o dinheiro nós chamamos de caixa. O que é caixa? É a conta que representa o dinheiro em espécie dentro da empresa. Então, foi registrado no caixa R$50.000. Perfeito? Vou colocar o número 1 aqui para você lembrar que esse foi do primeiro fato. E lembrando que aqui o capital social prometido também foi de R$100.000. Agora vamos entender uma coisa.
Além do dinheiro colocado no caixa, os proprietários também entregaram para a empresa um veículo. E esse veículo ele foi atribuído à empresa com o valor de R$ 30.000. Então nós vamos colocar aqui, ó. Veículos, R$ 30.000. Também faz parte do número 1. Então dá uma olhada. Os bens estão sendo aplicados na empresa, registrados no ativo, colocados no ativo. Então essa empresa ela já tem o dinheiro no caixa, a conta caixa representa dinheiro. E a conta veículos vai representar todos os veículos que nós comprarmos. Não importa se é um carro, se é uma moto, se é um caminhão, se é um trator. Então as contas servem para facilitar o trabalho da contabilidade. Perfeito? Então vamos interpretar de novo. Nós temos no caixa da empresa R$ 50.000. Nós temos 30 mil equivalente ao veículo. Está faltando o valor de 20 mil. Mas se você se recordar, no início eu li que o 20 mil restante será integralizado futuramente. O que significa isso? Quando os proprietários abrem uma empresa, eles não são obrigados a colocar todo o dinheiro prometido no contrato de uma vez só. Foi o caso dessa empresa. Eles decidiram colocar os 20 mil restantes futuramente, por algum motivo de força maior que nós desconhecemos aqui nesse exercício. Então, o que o contador precisa visualizar no balanço? Que do capital social prometido, R$ 100.000, ainda falta integralizar o valor de 20 mil. Então, em contabilidade, eu vou mostrar esse valor negativo no patrimônio líquido com o nome capital a integralizar ou capital a realizar, que é a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui, ó, menos capital a realizar. 20 mil. Os valores negativos em contabilidade, eles são demonstrados no balanço sempre entre parênteses. É uma forma de mostrar o valor negativo. Então vamos agora recapitular de novo tudo o que aconteceu. Dá uma olhada. A empresa possui hoje um ativo no total de R$ 80.000. É o dinheiro que está no caixa e o veículo que ela adquiriu graças à abertura em que os proprietários registraram isso para a empresa. Ela, por enquanto, não assumiu nenhuma obrigação com terceiros. Então, nós temos aqui o passivo 0. Por que 0? Porque não existe nenhuma obrigação a ser paga para terceiros. Moral da história. Eu tenho que encerrar o patrimônio líquido com o mesmo valor que ela tem no ativo, R$ 80.000. Por quê? Porque a dívida dessa empresa para com os proprietários, nesse momento, está em R$ 80.000. Por que R$ 80.000 e não R$ 100.000? Porque os proprietários prometeram R$ 100.000, mas eles não colocaram todo esse valor. Falta colocar o valor de 20. Então dá uma olhada na nossa equação contábil. Ativo, 80.000, menos passivo exigível, que é 0, tem que dar 80.000, que é o valor que realmente os proprietários colocaram nessa empresa. Perfeito? Então dá uma olhada aqui. Bens e direitos menos obrigações é igual a patrimônio líquido. Os proprietários têm um crédito com essa empresa no valor de 80.000. É o valor que eles colocaram na empresa. Certo? Então deu início à empresa, onde ela tem um patrimônio bruto de 80, um passivo exigível de 0 e um patrimônio líquido de R$ 80.000. Só que agora a gente vai dar uma sequência na história dessa empresa. Vamos fazer mais algumas movimentações para que você entenda o que pode acontecer dentro de uma empresa e como essa visão será transportada para esse demonstrativo. Então eu não vou me preocupar com os livros contábeis, eu estou contando para vocês diretamente essa história, visualizando esse demonstrativo, que é uma forma de você conseguir resolver alguma questão em prova, só trabalhando com a história dentro do demonstrativo chamado balanço. Então vamos ao segundo item que aconteceu na empresa. Ele diz assim, olha, abertura de conta corrente no banco X com depósito inicial no valor de 40.000. Então vamos imaginar. A nossa empresa, ela fez
a abertura de uma conta bancária, certo? Lá no Banco X. E depositou o valor de 40 mil reais. Nós, da contabilidade, vamos receber essas informações através de documentos, vamos registrar nos livros contábeis e essa visão vai ficar assim no nosso balanço. Vocês se lembram que no caixa existe 50 mil? Nós vamos subtrair 40 mil, é o número 2, e esse 40 mil nós vamos dar a entrada na conta bancária, que eu vou abrir aqui, ó, bancos. Então, o que é banco? É a conta que vai representar a nossa conta corrente dentro da contabilidade. É a nossa conta bancária. E eu registro aqui o valor de 40 mil. Pronto. Todas as vezes que eu efetuar um registro na contabilidade, eu tenho que mexer pelo menos em 2 contas. Uma é a conta onde eu aplico o valor. Nesse caso, eu apliquei na conta bancária. É a conta que entrou o valor. E a outra conta que eu utilizo é a origem de recursos. É de onde foi subtraído o valor. Então, ó, foi subtraído do caixa para dar entrada na conta bancária. Nós chamamos isso de partida dobrada. Então, todo lançamento feito na contabilidade é feito através de uma partida dobrada. Partida dobrada essa, onde nós somos obrigados a respeitar diariamente nos livros contábeis. Então, cada registro efetuado é uma partida dobrada que eu vou mostrar aqui para vocês. Perfeito? Então, agora vamos dar continuidade e um terceiro lançamento. Vamos ver o que vai acontecer nessa empresa. Compra de mobília no valor de 15 mil para pagar futuramente através de duplicatas. Então, vamos entender. A nossa empresa comprou mobília, o valor é 15 mil. Novamente, o contador vai registrar esses bens adquiridos no ativo. Nós utilizamos em contabilidade uma conta chamada móveis e utensílios. Todo mobiliário adquirido será registrado nessa conta móveis e utensílios. Perfeito? Então, vamos imaginar o seguinte. Nós vamos dar uma entrada no ativo no valor de 15 mil. Então, ó, ativo, móveis e utensílios. 15 mil. Você está lembrado que eu expliquei que toda aplicação tem que ter uma origem de recursos? Então, de igual valor. Se eu adquirir móveis e utensílios no valor de 15 mil, eu tenho que pagar esse valor. Se eu fosse fazer o pagamento à vista, eu ia mexer no próprio ativo. Eu ia tirar dinheiro do caixa ou da conta bancária. Se eu tivesse pago com cheque, eu tiraria da conta bancária. Mas nesse caso, a nossa empresa decidiu comprar para pagar futuramente. Então nós assumimos a primeira obrigação para com terceiros. É nesse momento que o nosso contador ele vai usar a conta chamada duplicatas a pagar ou títulos a pagar. Se tornou nesse momento uma obrigação exigível. Eu vou mostrar aqui nesse grupo chamado passivo, ó. Duplicatas a pagar. E eu vou colocar o valor aqui, 15 mil reais. Perfeito? Então dá uma olhada como é interessante a contabilidade. A empresa ela tem ainda no caixa 10 mil reais. Na conta bancária, 40 mil reais. E o veículo de 30 mil reais. Esses 3 itens ela deve aos proprietários, certo? É aquele valor de 80 mil que os proprietários entregaram para ela. Mas agora ela adquiriu também móveis e utensílios. Só que os móveis e utensílios não estão pagos. Então a empresa deve esse valor para quem? Para terceiros. Então tudo que a empresa tem no ativo está comprometido com alguém. Ou está comprometido com terceiros, ou está comprometido com os proprietários. Até aqui nesse item número 3, nós totalizamos aqui um ativo de 95 mil. Como assim 95 mil? Se os proprietários só deram 80, é que além dos 80 adquiridos pelos proprietários, na forma de dinheiro e veículos, a empresa adquiriu móveis e utensílios.
Então, ó, 95 mil é o total de bens e direitos. Se eu subtrair as obrigações, que são as duplicatas que serão pagas devidos aos móveis e utensílios adquiridos, novamente vai sobrar 80 mil dos proprietários. É a nossa equação da contabilidade. Bens e direitos menos obrigações é igual a patrimônio líquido. E a empresa vai contando toda essa história nos livros contábeis e o contador vai registrando dia a dia toda essa movimentação. E nós estamos fazendo isso diretamente no balanço, que é para você entender toda essa movimentação que está acontecendo na nossa empresa. Então vamos agora ao quarto fato ocorrido na empresa. Compra de mercadorias para estoque pagas com cheque no valor de 10 mil reais. Olha aí, é muito importante você entender esse raciocínio. Mercadorias adquiridas são bens adquiridos. Esses bens adquiridos, eu vou registrar onde? Eu vou registrar no meu ativo. Então, eu venho aqui no ativo e registro mercadorias. Qual o valor que nós compramos de mercadorias? 10 mil reais? Então, eu tenho aqui uma aquisição de mercadorias no valor de 10 mil reais. Eu quero que você entenda que é como se fosse um estoque guardado lá no nosso almoxarifado de mercadorias disponíveis para venda. Então, estão guardadas no nosso estoque. Esse é o número 4. Só que ele falou que essas mercadorias foram pagas através de cheque. Se elas foram pagas através de cheque, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que subtrair o valor da conta bancos e não da conta caixa. Quando eu pago em dinheiro, eu subtraio da conta caixa. Mas nesse caso eu paguei com cheque. Então eu venho aqui na conta bancária e subtraio o valor de 10 mil reais. É o número 4. Em contabilidade, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trabalhando com partidas dobradas. Todo valor aplicado em uma conta tem que ter uma origem de uma outra conta de igual valor. Todo débito corresponde ao seu crédito correspondente. Toda aplicação corresponde a uma origem de recursos de igual valor. Então, por isso que a contabilidade é contada através de aplicações e origens de recursos, que nós chamamos de débitos e créditos. O assunto dos débitos e créditos nós vamos abordar em uma próxima aula, para não ficar tão confuso na sua cabeça, ok? Então vamos dar mais um passinho na nossa empresa e ver o que aconteceu pela frente? Número 5. Pagamento de duplicata no valor de 3 mil reais em dinheiro. Então dá uma olhada. Nós vamos tirar dinheiro do caixa, porque o pagamento foi em dinheiro. Esse dinheiro subtraído do caixa será utilizado para cumprir uma obrigação. Então, a nossa obrigação que está lá no passivo, ela vai diminuir. Então, dá uma olhada aqui, ó. Nesse momento, vai ocorrer a diminuição no grupo ativo, porque vai sair dinheiro. Então, eu venho no caixa e subtraio 3 mil. Perfeito? Diminuiu o dinheiro do caixa da empresa. Só que esse mesmo valor eu usei para cumprir com essa obrigação. Então, a conta duplicatas a pagar também sofrerá uma diminuição de 3 mil. Então, nós aplicamos nessa obrigação o valor de 3 mil e essa obrigação diminuiu. A origem desse dinheiro ocorreu lá do caixa, da onde eu tirei o valor de 3 mil para efetuar o pagamento da obrigação. Então, nesse momento, nós temos uma permuta, é uma troca entre bens e obrigações. Essa permuta movimentou o meu ativo, reduzindo o ativo, e movimentou o meu passivo, também reduzindo o meu passivo. E essa foi uma questão da última prova do concurso de vocês, tá ok? Quando eu pago uma dívida, o que ocorre? Ocorre a redução do ativo e ocorre a redução do passivo. Por quê? Os meus bens e direitos reduziram, o dinheiro foi embora. E a minha obrigação que estava a pagar também reduziu. Eu devia 15, agora eu só devo 12. Perfeito? E uma questão resolvida da tua prova anterior. Então vamos agora dar mais um passo e resolver o próximo item, que seria o número 6.
Aquisição de um imóvel no valor de R$ 60.000, sendo 2.000 em dinheiro, 8.000 em cheque e o restante financiado. Então, nós temos agora uma movimentação que vai mexer com o nosso grupo ativo em 3 lugares e também vai mexer com o nosso grupo passivo. Vamos entender por quê. Em primeiro lugar, se nós adquirimos um imóvel, o imóvel é um bem. Eu vou registrar esse bem onde? No meu ativo. Sempre eu utilizo o plural, exceto caixa. Caixa é caixa, dinheiro é dinheiro. Mas as outras contas eu uso sempre no plural, porque qualquer imóvel adquirido pela empresa eu vou registrar nessa conta. Então vamos lá. Os imóveis, que na verdade foi um imóvel só, eu uso a conta imóveis, eu vou registrar o valor total, 60.000. Então, foi aplicado em um imóvel o valor de 60.000. Só que agora eu preciso o quê? Eu preciso mostrar as origens que eu utilizei ou que eu vou utilizar para pagar esses imóveis, esse imóvel. Então, em primeiro lugar, eu tenho que entender que R$ 2.000 eu paguei em dinheiro. Se eu paguei esse R$ 2.000 em dinheiro, eu venho aqui na conta caixa e vou subtrair R$ 2.000. Pronto, esse é o número 6. Além desse 2.000 que eu paguei em dinheiro e subtrair do caixa, eu também vou emitir um cheque e vou pagar o valor de 8.000. Então, esse 8.000 eu já vou retirar da conta bancária. 8.000, conta bancária. Então, da conta bancos, eu subtraí o valor de 8.000. E ainda falta o saldo de R$ 50.000. Saldo esse que a empresa fez um financiamento. A partir do momento que nós efetuamos um financiamento, nós assumimos uma obrigação para com terceiros. Então, eu venho aqui na minha contabilidade, no grupo passivo, e mostro uma obrigação chamada financiamentos. Valor R$ 50.000. Esse é o número 6. Por que eu não coloquei financiamento junto com duplicatas a pagar? Duplicatas a pagar a gente utiliza quando compra bens para usar no dia a dia, para vender, e aí a gente utiliza esse tipo de negociação. São negociações que você fez com fornecedores. Então você pode usar duplicatas a pagar, títulos a pagar ou algum outro nome interessante aí para você, notas promissórias. Agora, quando eu negocio com bancos, aí já é diferente. Então eu estou fazendo um financiamento bancário. Se eu misturar tudo em uma conta só, a minha contabilidade vai ficar um pouquinho bagunçada. Então por isso que eu separei aqui. Então, ó, vamos recapitular de novo. A nossa empresa agora tem um imóvel no valor de 60.000, foi adquirido. Foi pago R$ 2.000 com dinheiro, que eu subtraí do caixa. R$ 8.000 em cheque, que eu subtraí da conta bancária. E o saldo de R$ 50.000, eu fiz um financiamento. Esse financiamento é uma obrigação para com terceiros, que eu vou registrar aqui no meu grupo passivo. Perfeito? Vamos agora para mais um passinho e verificar o que vai acontecer na nossa empresa. Número 7. Compra de maquinário no valor de R$ 9.000, sendo 1/3 em dinheiro, 1/3 em cheque e 1/3 para pagar futuramente através de duplicatas. Opa! Então, como que eu vou fazer isso na minha contabilidade? Primeiro lugar, o que a minha empresa adquiriu? Ela adquiriu máquinas e equipamentos. Qualquer maquinário que eu adquirir, eu vou registrar nessa conta, chamada máquinas e equipamentos. Então, é outro ativo conquistado, é outra aplicação que está acontecendo na nossa empresa. Eu vou registrar pelo valor total. Não é porque eu não paguei tudo que eu vou registrar só uma parte. Então, o valor do bem adquirido é registrado pelo total. É o custo histórico como base de valor. É outro princípio que nós utilizamos para os registros. O valor do documento é o valor que eu vou registrar aqui. Então, a nota fiscal, ela registra o valor de 9.000. Então, eu venho aqui na minha conta, certo? Chamada máquinas e equipamentos e vou registrar o valor aqui dessa aquisição. 9.000. Agora eu preciso mostrar as origens que foram utilizadas para pagar essas máquinas e equipamentos. Então vamos lá? Em primeiro lugar,
nós pagamos 1/3 em dinheiro. Lembrando que são contas básicas, tá certo? Para você facilitar o seu raciocínio, mas na prova você vai ter que forçar um pouquinho a sua matemática aí e fazer as contas bem rapidamente para não dificultar o seu tempo. Então, do caixa eu estou subtraindo o valor de 3.000. Esse é o número 7. Além desse 3.000 que eu paguei em dinheiro, que equivale a 1/3 do total, eu também paguei 1/3 em cheque. Então eu vou na conta bancária mostrar que também saiu o valor de 3.000 da conta bancária. Pronto. Então preste atenção. Do caixa eu subtraí 3.000 para pagar uma parte do maquinário. Da conta bancária eu também subtraí o valor de 3.000 para pagar mais 1/3 desse maquinário. E ainda falta 1/3. Ele diz que esse 1/3 ele vai pagar através de duplicatas. Então eu também posso acrescentar lá naquele item duplicatas a pagar. Olha, mais 3.000 de duplicatas a pagar. Ok? Então nesse item, 6.000 nós pagamos à vista, sendo 3.000 em dinheiro e 3.000 através de um cheque. E o 1/3 restante, que equivale também a 3.000, nós vamos pagar através de duplicatas. Então a empresa assumiu o quê? Uma obrigação para com terceiros. Então esses foram os 7 fatos que ocorreram nessa empresa. Todos eles foram registrados em 2 livros contábeis, que nós vamos abordá-los na outra aula. Um livro é chamado Diário, onde diariamente eu lanço os fatos para mostrar os acontecimentos do meu patrimônio. E um outro livro é como se fossem extratos de cada conta, onde eu vou controlar a movimentação ocorrida em cada conta para você conseguir efetuar o seu balanço. Esse outro livro nós chamamos de livro Razão. Por que o livro Razão? Ele é um livro sistemático, onde nós vamos registrar a movimentação de cada conta separadamente. E após esses registros, nós vamos apurar os saldos de cada uma delas, para poder elaborar o balanço. Como é que eu estou trabalhando direcionado para resolver exercício para concurso, eu não estou perdendo esse tempo, mostrando os fatos em livros para depois montar balanço. Eu já contei a história toda dentro desse balanço. Para a gente agora entender e efetuar as contas aqui, tá certo? E já chegar nos valores necessários. É claro que isso na sua prova, você vai precisar arrumar um espaço. Então a prova, o espaço para você trabalhar, manusear, é bem pequeno. Então você usa todas as arestas da sua prova para fazer as suas continhas necessárias, tá certo? Nos próprios exercícios você tem um pequeno espaço onde você consegue fazer as suas continhas ali e começar a resolução. Então vamos lá. As perguntas que foram feitas para esse exercício. Em primeiro lugar, ele pede assim: com base nos dados fornecidos, pede-se saldo do caixa. Então o que acontece? Como a gente já fez o trabalho aqui direto no balanço, eu só preciso fazer as contas. Olha, caixa entrou 50, aí eu subtraí 40, sobrou 10. Subtraí 3, é isso? Depois eu subtraí mais 2, mais 3, então eu vou estar com um saldo de R$2.000. 3, 3, 6, 7, 8, exato. Então o meu caixa tem um saldo de R$2.000. Já está feita a primeira resposta. Ele perguntou qual o saldo do caixa? Saldo do caixa, R$2.000. A segunda pergunta, ele diz assim: qual é o total do ativo? Olha, para eu efetuar o total do ativo, eu preciso somar todos os bens e direitos que já estão registrados aqui no ativo. Então vamos lembrar que o caixa a gente já sabe que tem R$2.000. Vamos ver a conta bancária. Conta bancária, eu tinha 40.000, eu tirei 10.000, sobrou 30, eu tirei 8.000, sobrou 28, não, sobrou 28. E se eu tirei 3.000, quanto está sobrando aqui? 8, 9, 10, 11, não, fiz a conta errada. 40 menos 10, 30, 18, 19 mil reais. É isso? Me ajuda aí. Está sobrando 19 mil reais na nossa conta bancária. Se tiver errado, depois a gente faz o confronto no final. Tá certo.
A conta veículos não foi mexida, o valor que entrou é o valor que ficou, R$30.000. Móveis e utensílios, nós adquirimos 15 mil, não mexemos no total, então é 15 mil que nós temos ainda. O estoque de mercadorias também foi adquirido pelo valor de R$10.000, está aqui. A conta imóveis, ela fechou com o valor de R$60.000. E finalizando, máquinas e equipamentos. Máquinas e equipamentos, total de R$9.000. Então, nós temos aqui o somatório de todos os itens do ativo e vamos ver quanto deu o total desse ativo para resolver a questão. Então, vamos lá. 19, 21, 30, 90, 100, 130, 145. 145 seria o total do nosso ativo. Perfeito. A terceira pergunta que ele fez é o total do passivo exigível. Passivo exigível, lembre-se, são as obrigações que nós temos para com terceiros. Nós tínhamos uma duplicata a pagar de 15 mil. Desse valor, nós pagamos 3 mil, caiu para 12 mil. Futuramente, nós assumimos mais uma obrigação de 3 mil, voltando essa obrigação para 15 mil. Juntando com os financiamentos que totalizam 50 mil, nós temos um passivo exigível no valor de 65 mil. Então, questão resolvida também. Total do passivo exigível, 65 mil. E por último, ele ainda pede o total do patrimônio líquido. O total do patrimônio líquido nós temos desde o início do exercício. Por quê? Porque nós sabemos que no patrimônio líquido, até agora, só apareceram dois valores. É o capital social que foi prometido pelos proprietários, menos o capital a realizar, que é a parte que eles não entregaram para a empresa. Então, essa parte que não foi entregue para a empresa é que nós registramos aqui como uma conta retificadora. Conta retificadora é aquela que aparece no balanço com sinal negativo. Então, é a sua primeira conta retificadora que você aprendeu na contabilidade. Nós vamos aprender várias contas retificadoras na contabilidade. Essa foi apenas a primeira, tá certo? Então, o nosso patrimônio líquido totaliza 80 mil. Vocês se lembram da equação contábil do início da aula? Ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido? Então, mesmo que eu não tivesse montado esse patrimônio líquido, eu poderia ter respondido a questão apenas com o ativo e o passivo. Por quê? Olha só, se o ativo totalizou 145 mil e o passivo totalizou 65 mil, é só eu montar a equaçãozinha da contabilidade. Olha, ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Ativo eu tenho 145 mil, passivo eu tenho 65 mil, que totalizou o valor de 80 mil. Esse 80 mil representa os créditos dos proprietários perante a empresa. Então, a nossa empresa possui, com os proprietários, tá certo? Essa obrigação não exigível no valor de 80 mil reais. E a nossa empresa também possui, com terceiros, uma obrigação no valor de 65 mil reais. Se esses proprietários decidirem encerrar as atividades da empresa, as obrigações exigíveis deverão ser pagas. Então, o que a gente precisa entender? Se essa empresa encerrar as atividades, 145 mil é o que existe de positivo. Vamos pagar as dívidas de 65 mil e sobra o valor de 80, que é o valor que volta para a mão dos proprietários. Mas a nossa intenção não é encerrar as atividades dessa empresa. A nossa intenção é fazer com que essa empresa progrida, cresça. E para isso, nós vamos ter o quê? Que vender produtos, vender mercadorias, aplicar o nosso dinheiro, gerar lucro. Porque esse lucro nós vamos pagar encargos, impostos, vamos contentar os proprietários pagando dividendos, vamos conseguir pagar as participações dos lucros para os nossos empregados e vamos fazer com que as nossas ações valorizem. Como que uma ação vai valorizar? Através do aumento do patrimônio líquido. E esse patrimônio líquido ele vai aumentar através de lucros auferidos na empresa no decorrer de sua história. Tá certo? Então esse foi apenas um resumo
para você entender a contabilidade, para você visualizar que não é necessário você montar muita coisa para conseguir fazer uma questão de prova. Então, só com esse esboço, nós resolvemos 4 questões, tá certo? Olha, o saldo do caixa foi uma pergunta, o total do ativo foi outra pergunta, o total do passivo exigível foi outra pergunta e a última pergunta, o total do patrimônio líquido. Então você consegue resolver algumas questões tendo uma boa noção do conceito contábil. A gente vai abordar tudo isso nas aulas que vem pela frente. Então, pessoal, boa sorte. Agora vocês vão fazer um exercício. Eu vou aguardar para que vocês depois confiram comigo. Tá certo?